Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus e eu sei que você quer conciliar todos os concursos possíveis e imagináveis e até aqueles que não são possíveis, você quer conciliar também porque ou coisa boa, entre aspas, é conciliar concurso, a gente se sente naquela expectativa de que agora se sair qualquer concurso eu tô abraçando o mundo e que se sair INSS eu quero, se sair TRT eu pego, se sair o TJ da minha cidade eu quero também, só que muitas vezes você acaba caindo na armadilha de tentar conciliar muita coisa e não consegue conciliar nada, porque no fundo já é difícil estudar para um concurso, imagine estudar para 2, 3, 4, 5. Mas todo mundo quer fazer você acreditar que dá para você conciliar tudo, que dá para você conciliar todos os concursos imagináveis, porque eles sabem que essa informação ela conforta o seu coração e ao mesmo tempo você continua comprando 10 mil cursos diferentes para poder tentar conciliar todos os concursos. Isso é bom porque movimenta o mundo dos concursos, movimenta os cursinhos e todo mundo fica muito feliz, exceto você que não consegue passar nem num concurso e nem no outro. Então, assim, como é a única forma de você conseguir conciliar, por exemplo, INSS e TRT de um modo mais efetivo que faça com que você consiga ter chance de chegar nos dois concursos de uma maneira um pouco mais competitiva. E aí eu te respondo para acabar já, para você clicar no X aqui e já sair do vídeo logo. A única forma é não conciliando. Pronto, aqui já respondi, agora você sai do vídeo. Claro que não, porque eu vou mostrar para você uma forma de conciliar aqui os dois. Mas assim, a realidade é que a única forma de você conseguir conciliar dois concursos é não conciliando inicialmente esses dois concursos e conciliando posteriormente esses dois concursos. Eu vou explicar aqui para vocês como é que isso vai funcionar. Nos últimos tempos, a gente recebeu muitas notícias de TRTs, alguns TRTs inclusive já saindo do edital, como o TRT da 4ª região, e outros que ainda vão sair o edital. E por isso, a maioria das pessoas, a demanda da maioria é: quero conciliar TRT com INSS. Só que o problema é o seguinte: em relação ao concurso do INSS, você não cai direito do trabalho, você não cai processo do trabalho e algumas outras matérias específicas ali que geralmente caem para TRTs. Só que em relação ao concurso de TRTs, você não cai normalmente 99% das vezes direito previdenciário, que é gigantescamente cobrado na prova do INSS e algumas outras disciplinas ali também que às vezes não são correlatas. E aí, o que você faz? Você estuda para um, estuda para os dois, dá para conciliar, não dá para conciliar? Bom, basicamente, o que eu faria se eu tivesse na situação de vocês era o que eu vou mostrar aqui nesse quadro aqui para vocês e vou tentar explicar qual era a estratégia que eu utilizava quando eu queria pensar em conciliar alguns editais e como você pode fazer para conciliar. Lembrando que eu não sou dono da verdade, você pode tentar conciliar aí 5 editais diferentes, pode dar certo, porque sempre vai dar certo para alguma pessoa, mas isso daqui costuma funcionar muito mais para as médias e o discurso daqui é sempre para as médias e não para as exceções. Bom, o que representa esse quadrozinho aqui, o que representa esse negócio que está na tela aí para vocês? Como eu falei para vocês, a melhor maneira de você tentar conciliar dois concursos como esse é não conciliando. E não conciliando no sentido de que você vai ter que escolher um dos dois editais para inicialmente pegar. Muita gente vai te falar que você pode começar estudando para 10 concursos diferentes, mas a verdade é que se você está começando a estudar agora, o ideal é que você escolha suas batalhas e escolha um concurso para focar. E aí você pode escolher o INSS, que inclusive eu vou tratar aqui com vocês no canal do YouTube. Vieram algumas boas notícias de INSS nas últimas semanas aí, que eu tô um pouco mais off do canal, um pouco mais off do Instagram, mas vieram boas notícias de INSS, ou você pode tentar conciliar, ou você pode tentar começar por TRTs, que eu nem preciso falar de boas notícias, porque TRT todo dia sai uma notícia diferente, inclusive TRT 23, então a gente pode tratar disso depois em outros vídeos do canal também. Mas o grande ponto aqui é que você vai começar escolhendo um dos dois concursos para estudar. Você não vai estudar para os dois concursos. Por quê? Porque aí você vai começar vencendo um edital. E se você observar aqui neste primeiro exemplo aqui para vocês, eu estou vencendo aqui em tese um ciclo base para TRTs. Então eu tenho aqui, por exemplo, português, eu tenho aqui direito constitucional, RLM, direito administrativo, trabalho, estatuto, processo de trabalho, informática, RLM, o português, direito constitucional, RLM, direito de trabalho, processo trabalho e direito administrativo. Eu não quero que vocês se preocupem aqui justamente
inicialmente com o tanto de matéria de cada uma. Então quer dizer que você colocou mais direito do trabalho, menos português, quer dizer que você colocou direito administrativo, um pouco menos que informática. Não é esse o objetivo aqui desse vídeo, mas é simplesmente te mostrar que esse é o primeiro ciclo, um ciclo que você estaria fazendo se você decidisse começar a estudar por TRTs. Então, você está pensando, olhando o INSS ali, você está ciente que o INSS pode sair, mas o seu foco é TRTs e você deve se focar no edital de TRT. Só que aí o que acontece? Em algum momento, você vai chegar ao final de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E quanto mais você colocar Direito do Trabalho e Processo do Trabalho no seu ciclo de estudos, mais rápido você vai chegar ao final dessas matérias. E por isso que eu estou falando para vocês não se preocuparem com quantas vezes está isso aqui, porque vocês podem organizar a semana de vocês de uma maneira que melhor case aí com a realidade de cada um. Mas, basicamente, você tem que correr com Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Por que disso? Porque essas são as duas matérias que não caem no edital de INSS. E aqui vem um contrassenso, né? Se você queria conciliar INSS, você está correndo com as matérias que não caem para o concurso de INSS? Exatamente. Por que disso? Porque as outras matérias vão poder continuar no seu ciclo de estudos posteriormente. Trabalho e processo do trabalho é que você tem que terminar logo essas disciplinas para colocá-las em modo revisão. E aqui vem essa segunda e terceira linha aqui de organização para vocês. Esse aqui seria, por exemplo, o ciclo 1. Deu uma travada aqui no meu mouse, mas esse aqui, por exemplo, seria o ciclo 1 de TRTs aqui, ó. E aqui seria um ciclo de INSS. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui escrever aqui, INSS. Então, esse ciclo aqui, para vocês, seria um ciclo de INSS, que teria, por exemplo, português, direito constitucional, RLM, direito administrativo, direito, que eu deixei aqui direito do trabalho, mas aqui no caso seria, sei lá, por exemplo, não sei, aqui vamos colocar aqui direito constitucional, de novo, direito previdenciário, informática, direito previdenciário de novo, português, direito constitucional, RLM previdenciário e administrativo previdenciário. Vocês veem que eu consigo colocar direito previdenciário muitas vezes nesse ciclo de estudos aqui de baixo. Por que eu consigo colocar direito previdenciário muitas vezes? Porque eu tirei direito do trabalho e processo do trabalho. Porque eu já acabei direito do trabalho e processo do trabalho. E aí, o que eu faço com o direito do trabalho e com o processo do trabalho? Eu os coloco em modo revisão. Então, digamos que você tenha 2 horas para estudar por dia entre os seus horários de trabalho e tudo mais e tal. Márcio, o que você vai fazer? Você vai selecionar essas 2 horas para vencer aqui português, direito constitucional, RLM, direito administrativo, direito constitucional, direito previdenciário, informática e previdenciário e assim por dia. Só que em determinado dia da semana, em 2 dias da semana especificamente, por exemplo, às terças e quintas, você vai tirar 1 hora do seu quadro de horários lá, da sua noite. Se for separado do seu ciclo, melhor ainda, mas se não for, tudo bem. Você tira 1 hora ali e revisa os materiais de revisão que você já criou de direito do trabalho e processo do trabalho. Então, em 1 hora, por exemplo, na terça à noite, você vai revisar direito do trabalho e na quinta à noite você vai revisar processo do trabalho. Não é para estudar propriamente, não é para fazer questões propriamente, é só para ler os seus materiais de revisão. Para que isso, Matheus? Para que caso saia um edital de TRT, enquanto você está cumprindo agora o ciclo de INSS, você não perdeu completamente a sua proximidade com as matérias de direito do trabalho e processo do trabalho. Enquanto se você tivesse simplesmente enfiado direito previdenciário no teu ciclo e não tivesse mais olhado para trabalho e processo do trabalho, quando você fosse voltar, você ia perder muito. E por que 1 hora? Vou até voltar para mim aqui, porque essa parte é importante. Por que 1 hora só, durante a sua semana em direito do trabalho e processo do trabalho, vai fazer um estrago tão grande para você? Vai fazer um estrago grande porque você já estudou direito do trabalho e processo do trabalho. Então, essa 1 hora vai ser só para você revisar direito do trabalho e processo do trabalho através dos seus materiais de revisão. Daí, a importância de você criar materiais de revisão e por isso que isso é um sistema tão complexo. Porque você fala assim, é impossível conciliar TRTs com INSS. Não, mas se você tiver materiais de revisão de direito do trabalho e processo do trabalho, dá para conciliar. Por quê? Porque você joga direito do trabalho e processo do trabalho 1 hora por semana só para revisão, deixa eles encostados ali, o resto do edital já é parecido, você empurra em direito previdenciário porque é 60% da prova do INSS e aí vale a pena, você consegue vencer. Mas você falar isso para todo mundo, não, vai lá,
concilia INSS e TRTs. O que vai acontecer? Você vai tentar estudar previdenciário, direito de trabalho, processo de trabalho, às vezes vai meter um AFA, às vezes vai meter um monte de coisa e você não vai conseguir nem estar pronto para TRTs, nem estar pronto para INSS. Se eu quisesse fazer o contrário, se eu quisesse estar pronto para o INSS, porque eu acho que ele vai sair primeiro do que o TRT da minha cidade, você começaria cumprindo, por exemplo, o ciclo de baixo que eu falei para vocês, esse daqui, ó, esse de baixo aqui, ó, colocando muito previdenciário, porque previdenciário é 60% da prova do INSS. Quando você conseguisse vencer o edital de direito previdenciário, o que você ia fazer? Você ia tirar direito previdenciário, jogar ele para esse modo revisão, que seria o quê? Uma vez por semana você ia dar uma olhada na matéria de direito previdenciário, só nos seus mapas mentais ou nos seus materiais de revisão, e acredite, 1 hora por semana faz um estrago gigantesco quando você tem materiais de revisão, porque as pessoas pensam assim, né? 1 hora por semana, 1 hora é muito pouco por semana. Por quê? Porque você está na fase do estudo, então você pensa, 1 hora eu não consigo vencer nenhuma matéria de direito previdenciário. Mas pensa, você com materiais organizados, você com materiais já feitos de direito previdenciário, de trabalho, processo de trabalho, tudo organizadinho, com seus mapas mentais, com o nome do assunto no edital, só para você ler esses mapas mentais. Em 1 hora você vê quase que todo o conteúdo ali dos seus mapas mentais de direito previdenciário ou de direito do trabalho ou processo do trabalho. E aí, fazendo um estrago tão grande quanto esse, você sobra muito tempo você jogando o direito previdenciário lá para cima para revisão, para você incluir direito do trabalho e processo do trabalho e você conseguir conciliar esses dois editais. Eu não quero aqui que vocês fiquem, como eu falei para vocês, pensando assim, esse ciclo aqui tá errado, porque tinha o estatuto e não sei o que. Não, eu quero que vocês peguem a ideia. A ideia central é a seguinte: sempre que vocês quiserem conciliar 2 editais diferentes de concursos distintos, o que você tem que fazer? Pega as matérias que são correlatas, mantém elas no ciclo, e as matérias que não são correlatas e que agora você vai ter que pegar, pega as que você já pegou, deixa em modo revisão. Matheus, mas eu não peguei essas matérias ainda, então é por isso que você não deve conciliar esses 2 concursos ainda. Você termina essas aqui. Deixa essas em modo revisão, que você já terminou, só relendo os seus materiais de revisão 1 vez por semana, e pega as novas e inclui no seu ciclo. Por quê? Porque essas aqui vão liberar espaço para as novas que não estão nesse primeiro edital incluir essas nesse ciclo. E aí você vai pegar as que são correlatas, mais as que você incluiu, e agora vai seguir vencendo. Dessa forma, você vai estar vendo as correlatas que vão cair nos 2 concursos, você vai estar vendo 1 vez por semana, pelo menos, os materiais de revisão para não perder proximidade com aquela que você já estudou, mas que aí você vai ficar um tempo sem ver, pelo menos, sem fazer muitas questões, sem pegar novos assuntos, sendo que você já estudou, então isso não é tão problema para você. O que você vai ver são os materiais de revisão, e nas novas matérias você vai dar o gás, porque vai sobrar mais tempo para você. Se você tentar fazer de uma vez tudo, a maioria das vezes não vai dar muito bom, você não vai conseguir, você não vai estar competitivo nem para a TRT, nem para o INSS, nem para o TJ, nem para o INSS, nem para o... enfim, nem para o INSS. E por que vale a pena você continuar estudando Direito Constitucional e Administrativo e as outras matérias que normalmente, porque elas caem nos 2. Então, se elas caem nos 2, é importante que você esteja muito bem e, aliás, elas vão ser base para qualquer concurso que você for fazer, então é sempre bom que você esteja muito bem nelas. E essas matérias que são do concurso específico, terminou elas, joga em modo revisão 1 vez por semana, ali fica relendo os seus materiais de revisão para incluir as outras. Matheus, mas eu não quero fazer INSS, quero fazer só TRT. Continua, então, sem colocar em modo revisão, continua cumprindo o seu ciclo, e aí você utiliza esse tempo que você tem em trabalho, processo de trabalho, ao invés de enfiar direito previdenciário, você vai ficar mais competitivo, no caso, na área trabalhista. Você vai utilizar esse tempo para poder revisar os seus materiais, fazer questão e melhorar os seus materiais de revisão. Coisa que você não vai ter tempo se você estiver tentando conciliar os dois concursos. Por quê? Porque não dá tempo para você melhorar os seus materiais de revisão, não dá tempo para você gastar muito tempo ali quando você joga a matéria em modo revisão. Mas aí é tática de guerrilha para o quê? Para você conseguir incluir previdenciário, por exemplo, e conseguir vencer direito previdenciário. Então, basicamente é isso daqui que pouca gente vai te falar e que não é interessante porque não vem de curso falar isso daqui, não vem de curso de dizer que não é interessante conciliar 2, 3, 5 editais de um mesmo modo, de uma mesma hora, que é só quando você já venceu um edital ou outro que você consegue incluir os outros, colocando determinadas matérias em modo revisão, mas que eu gosto de trazer aqui porque foi algo que funcionou muitas vezes para mim e eu sinto que pode ajudar vocês aí que estão tentando conciliar INSS
e TRT, porque eu sei que não é fácil e se vocês tentarem conciliar os dois de um mesmo modo, se você está começando a estudar agora, tende a não dar muito bom para você, beleza? É isso, tamo junto, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso e é isso, até a próxima, valeu, falou e tchau, não se esqueça de deixar o like, deixar um comentário aqui embaixo, até mais.